Fala pessoal, tudo bem? Então, essa semana nós vamos fazer uma videoaula sobre os fenômenos químicos e os fenômenos físicos, como diferenciar eles, né, e quais são as suas características principais. Tá? Essa videoaula ela pode ser visualizada, você pode acompanhar ela através da apostila também. Na apostila vai ser a partir da página 422 que você vai começar. Aqui, ó, Química do Cotidiano, Transformações Físicas e Químicas no Dia a Dia. E ela vai até mais ou menos aqui, ó. As evidências das transformações físicas vão até praticamente o final aqui da apostila, que é para a gente encerrar mesmo, até a página 429, tá? Então, eu coloquei aqui 426, mas eu errei aqui, é 429, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 429, olha só, ficou muito bom, hein? Parece um G. Quando a gente fala sobre fenômenos, então, nós vamos definir primeiro o que é um fenômeno. Fenômeno é um evento observável, algo que eu posso observar acontecendo dentro de um contexto científico, tá? Nós estamos falando. Então, a gente vai dividir esses fenômenos em fenômenos físicos e fenômenos químicos. Exemplos de fenômenos físicos: cortar papel. Outro exemplo, um exemplo agora de fenômeno químico: queimar o papel é um fenômeno químico. E aí, né, fica a reflexão, qual que é a diferença entre esses dois processos aí? Bom, a diferença é que quando eu falo sobre cortar o papel, eu tinha um papel macroscópico, um papel que já existe aí, e esse papel, quando eu quebro ele, ele vai virar vários pedacinhos de papel. Continua sendo papel, ele permanece como papel, mas nesse caso só diminuir ele de tamanho. Se eu olho agora para queimar o papel, a situação já fica um pouco diferente, porque no começo eu tenho ali papel. Esse papel, quando entra em contato com o fogo, ele começa a queimar, ele vira duas coisas diferentes. Ele vira gás carbônico, né? Na combustão de qualquer coisa, eu libero sempre gás carbônico e H2O. Então, olha só que interessante, né? No processo químico, eu tenho uma transformação, onde a matéria se transforma em outro material. Agora, no ato de cortar papel, eu continuo com o papel, mas em tamanhos menores. Ele não se transforma em nada de novo, nada muito diferente do que ele já era, tá bem? Vamos olhar agora, ó, aqui dão dois exemplos, olha só, pedacinhos de papel, aqui é o resultado de um triturador de papel, tá, de escritório, e aqui o resultado de queimar papel, ó, o papel vira cinzas, vai virar, na verdade, né, carbono, que é o pedaço que foi queimado, e vai liberar gás carbônico e água. Então, olha só, quando eu falo sobre um fenômeno químico, nós dizemos que eles podem ser representados por reações, onde uma reação química ela vai ser composta por reagentes e produtos. Como assim? O que são esses reagentes e produtos? O reagente é o primeiro membro da minha equação química. São aqueles compostos que eu tenho que misturar para que eles possam se transformar em produtos, aquilo que eu quero produzir. Aqui o exemplo que eu trago é quando eu misturo hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que vocês conhecem bem, com o ácido sulfídrico, que é um ácido bem pouco reativo na natureza. Quando eu misturo esses dois caras, eles vão virar coisas diferentes. Ó. Antes eu tinha o NaOH. O NaOH se transformou no Na2S e ainda formou o HOH, que na verdade nós vamos representar ao longo das nossas atividades como H2O. Aqui ao lado eu tenho algumas reações de combustão, ó. E depois nós vamos voltar nesse slide para observar melhor essas reações que estão acontecendo aqui. Os fenômenos químicos e físicos, pessoal, são fenômenos que são observáveis, facilmente observáveis no nosso cotidiano, tá? Então elas estão a todo tempo à nossa volta e você pode fazer essas observações e começar a refletir sobre o que é químico e o que é físico. Você usa, por exemplo, seu celular e ele está envolvido aí com uma série de fenômenos que são tanto físicos quanto químicos. Por exemplo, né, eu tinha um celular que aquecia muito. O aquecimento de um material, pessoal, é uma transformação física. Quando eu passo
um material, por exemplo, que nem a água, do estado líquido para seu estado gasoso, eu estou simplesmente fazendo uma transformação física, é uma mudança de estado físico. Quando eu pego a água, misturo com alguma outra coisa, quando eu pego água, por exemplo, e vou misturar com água sanitária, ou eu pego água sanitária, misturo com outros produtos de limpeza, ali estão acontecendo várias reações químicas. O processo, o nosso dia a dia, na verdade, é cheio de processos químicos e físicos. Se você consome queijo, pão e outras coisas do gênero também, ou até mesmo se você consome fruta, ou se você simplesmente se alimenta, você está realizando uma série de processos químicos onde a sua alimentação vai transformar todo o seu alimento em glicose. Mas antes de acontecer isso, aconteceu um processo físico, que é o processo de mastigar o seu alimento. Aquele processo é simplesmente físico, você só está diminuindo o tamanho da comida para que depois lá dentro do seu estômago ela vá ser digerida. Para falar então sobre fenômenos químicos e físicos, nós podemos elucidar quais são as evidências de que está acontecendo uma transformação química. Mas cuidado, tá? Só porque uma dessas coisas está acontecendo não é garantia de que é uma reação química. Eu tenho que saber exatamente qual tipo de reação está acontecendo, tá? Deixa eu pensar aqui uma reação que libera gás. Por exemplo, aquecer a água. Se você for aquecer a água, você vai ver que tem a produção de gás. A água vai virando vapor. Mas não é uma transformação química. Então não é garantido, mas é uma evidência, é uma maneira é um meio para que você afirme aquilo. Quando produz gás, é porque é uma reação química. Olha só aqui a reação do papel pegando fogo. Você vai ver que está liberando energia através do fogo, mas está liberando também gás, o vapor da água e também o gás carbônico. Então é um processo químico. Se eu olho depois para a mudança de cor e de odor, olha só, quando uma coisa muda de cor, é o que está acontecendo aqui nesse nosso GIF. Estou colocando fogo aqui no lítio, em estrôncio, em sódio, em cobre e em potássio. Quando eles pegam fogo na presença quando eu coloco fogo na presença desses sais, o fogo produz uma coloração diferenciada, tá? Então, olha, quando muda de cor e quando também tem liberação de luz ou de calor, são evidências de uma reação química. E uma outra evidência é a ausência, ou melhor, não uma outra evidência, mas a ausência dessas evidências não necessariamente garante também que a reação não é química, né? Vamos supor aí uma reação que não tem praticamente evidência nenhuma e é química. O cozimento do alimento, por exemplo, né? Alguns alimentos, quando você vai cozinhar, eles até mudam de cor, mas muitos não mudam a coloração deles, eles permanecem na mesma coloração. Essa ausência da mudança de cor vai te dar a impressão de que não está acontecendo reação química nenhuma. Mas aquecer o alimento, cozinhar o alimento em água fervendo ou colocar ele numa frigideira é, na verdade, também um processo químico. Beleza, pessoal? Até a próxima, então, e uma boa aula aí para todos.